Que a graça de Jesus possa aquecer o teu coração nessa noite e durante toda a tua caminhada nesse mundo. Estamos estudando uma série de mensagens intitulada Fogo, e nessa noite eu quero estudar com você uma das características que o fogo promove, uma das ações que o fogo promove. O fogo, ele promove iluminação. O fogo ilumina. E estudar sobre esse tema, nós iremos ver quem é a verdadeira luz que nos ilumina. Quando pensamos em iluminar, nós estamos pensando no ato de trazer luz sobre as trevas, clarear, trazer esclarecimento. Quando pensamos em iluminar, nós olhamos principalmente a palavra de Deus e observamos que Deus, desde o início, Ele fez questão de trazer luz. Como um dos primeiros atos da criação, Deus disse: haja luz. E houve luz. E a partir daí, Deus começou a criar todas as coisas. A luz fez separação entre as trevas. Deus deu nome à luz de dia e às trevas, noite. A luz, ela ilumina. O fogo é uma forma de iluminar. Alguns aqui na sua história tiveram que usar lamparina para iluminar os cômodos da casa. Ou quando acaba a energia elétrica, você acende uma vela para iluminar o ambiente. Mas quando nós olhamos para a iluminação, nós nos deparamos com a seguinte situação: o surgimento das trevas. Embora Deus tenha criado a luz, embora Deus tenha feito tudo em perfeição, colocado o homem no ambiente perfeito, Adão e Eva desobedeceram a ordem divina de não comer o fruto proibido. Ao desobedecer, Adão e Eva pecaram contra Deus. E ao pecar contra Deus, a cegueira espiritual, a morte, assolou toda a história da humanidade. De forma que a cegueira espiritual, as trevas, vem acompanhando o homem desde ali de Adão e Eva. Vejamos, logo depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, a humanidade começou a crescer e povoar a terra. A humanidade, por causa das trevas, do pecado, deixou-se inflamar pelo desejo mau do seu coração, ao ponto de Deus olhar para a humanidade e ver que a maldade tinha tomado proporções enormes. E Deus vê apenas um homem íntegro chamado Noé. Deus destrói a humanidade por causa da cegueira espiritual, das trevas que cobriu o entendimento daqueles homens. Depois de Noé, começa a repovoar a terra. Talvez os homens tivessem aprendido a lição de que desobedecer a Deus haveria consequências, mas infelizmente não. Homens tiveram a seguinte ideia: vamos ficar aqui reunidos, vamos construir uma torre alta, vamos contrariar a ordem de Deus de que devemos habitar toda a terra, povoar, crescer e multiplicar. Aqueles homens começaram a usar a sua inteligência para construir tijolos reforçados, para construir uma torre alta que chegaria até o céu e eles não seriam mais destruídos. Deus olha aquela intenção daqueles homens. Deus vem e faz com que a língua daqueles homens fossem confundidos. E aí eles se espalham pela terra. Surge depois outros personagens: Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Através deles, Deus deu a promessa de que nós receberíamos a graça de Deus. Surgem então os israelitas. Os israelitas vão para o Egito, ficam como escravos, são libertos do Egito. E ao ser libertos do Egito, as trevas acompanham eles.
ao ponto de que, vendo os milagres de Deus, vendo Deus lançando pragas contra o Egito, vendo Deus os retirando com um poder tremendo, ainda assim no deserto eles falavam: quem nos dera estar agora no Egito, comendo as cebolas, comendo as carnes. O povo, embora tenha sido liberto da escravidão de um povo opressor, ainda estava vivendo em meio às trevas. A coluna de fogo, conforme o texto lido há poucos, não foi capaz de inflamar o coração daqueles homens por causa da dureza do pecado dentro do ser deles. Aqueles homens procuraram viver debaixo do pecado. Conquistaram a terra prometida. E Deus, antes deles conquistarem a terra prometida, através de Josué, deu ordens bem claras, do tipo: não façam aliança com os povos da terra que vocês irão habitar. Mas o que o povo fez? Aliança. A aliança que eles fizeram com outros povos levaram eles a adorar a outros deuses. Eles começaram a adorar imagens, ídolos, obras esculpidas pelas mãos de homens. Eles trocaram o Deus verdadeiro por imagens e objetos que nada podem fazer. A consequência foi a escravidão deles à Babilônia e à Assíria. Mesmo lá, as trevas ainda povoavam a mente e o coração do povo de Israel. Eles não conseguiam enxergar o poder de Deus e clamar a Deus. Obviamente, isso não eram todos. Houve profetas, houve homens que alertavam o povo da sua cegueira espiritual, falando palavras do tipo: voltem-se para Deus, voltem-se para Deus. Mas o povo de Israel, com o coração endurecido, envolto às trevas, não se voltavam para Deus. O povo amava as trevas, viveu ali, na Babilônia, rodeado de ídolos, subjugado por outro povo, e mesmo assim, não se curvaram ao Deus verdadeiro. Esse cenário prepara muito bem a vinda do Messias. E quando Cristo vem à terra, as trevas estavam ocupando o coração de muitas pessoas. John Piper, falando sobre luz, sobre coração, sobre esse lado espiritual do homem, ele diz o seguinte: não nascemos espiritualmente com um coração que ama a Deus. Eu e você não nascemos com um coração que ama a Deus. Piper, ele continua dizendo que nascemos espiritualmente mortos. Os mortos não veem. Isto é, eles não veem o reino de Deus como um desejo supremo. O reino de Deus para eles parece algo místico ou maçante. Por isso, segundo Piper, eles não podem entrar no reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus porque para eles o reino de Deus é uma tolice. Nós nascemos em trevas por causa do pecado de Adão. As trevas são sedutoras, não permitem que nós enxerguemos adiante. E nos dias de Jesus, as trevas estavam ocupando a mente e o coração do povo, ao ponto de que, quando Jesus veio ao mundo, os homens não reconheceram a Deus, porque a cegueira promove, o pecado promove cegueira. O povo vivia em trevas, não reconheceu a luz. Para Erickson, quando nós olhamos essa ideia da cegueira relacionada ao pecado, eu gosto bastante da definição que ele dá para pecado. Segundo Erickson, que é um teólogo, estudioso da palavra de Deus, pecado é qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição. O pecado promove cegueira. O pecado faz com que eu ignore
ou anule o poder de Deus bem na minha frente. Eu vejo um milagre e falo, isso não é um milagre, Deus não existe. Eu vejo a ação de Deus como abrir um mar vermelho, e ainda assim eu sou capaz de dizer, por causa do pecado que eu herdei de Adão, que eu prefiro voltar para o Egito, viver como escravo de um senhor tirano, a servir um Deus compassivo que me sustenta diariamente com o melhor da terra. O pecado é uma disposição, me leva a ter uma disposição mental reprovável diante de Deus, ao ponto que eu olho para as ações de Deus e digo, eu não vejo Deus agindo. Fogo. Deus quer acender o nosso coração para iluminar o nosso entendimento a respeito do que Ele está fazendo nesse mundo. Da mesma forma que nem tudo que reluz é ouro, assim nem tudo que se fala sobre luz é de origem divina. Hoje nós vivemos numa geração, assim como os nossos antepassados, rodeado de pessoas místicas. Pessoas que gostam de buscar algo místico. Nos tempos antigos, alguns povos tinham como prática fazer pinturas no corpo com base em ouro, para depois ficar numa posição alta e com a luz do sol, aquela pessoa começava a brilhar. E o povo achava que aquela pessoa era divina. Nem tudo que reluz é ouro. E hoje nós encontramos várias pessoas seguindo alguns ventos de doutrinas, achando que estão seguindo a Deus. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é capaz de disfarçar-se até mesmo de um anjo de luz. Ou seja, quando nós pensamos em iluminação, nós devemos também tomar cuidado, porque há várias pessoas tentando nos seduzir. No primeiro século da era cristã surgiram um grupo chamado os gnósticos. Os gnósticos, eles tinham, dentre tantas prerrogativas, a seguinte máxima, que a sabedoria, a iluminação, leva à salvação. Você precisa ser um sábio para encontrar a salvação, porque do contrário, você viverá em trevas. As trevas ocupam a mente e o coração daquelas pessoas que não foram iluminadas pelo conhecimento. Todos esses grupos, eles vão tomando formas ao longo da história humana. Hoje nós encontramos pessoas apresentando a mentira com um rótulo de verdade. Devemos tomar cuidado. E o meu desejo e a minha oração é que Jesus abra os teus olhos para que você veja a luz de Cristo e viva para a glória dele. Jesus veio num tempo onde as pessoas estavam rodeadas em trevas. E eu quero convidar agora você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós iremos ver os versículos de 1 a 13. João capítulo 1, dos versos de 1 a 13. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O texto lido fala que Jesus é a luz, a verdadeira luz que ilumina o mundo. No capítulo 8, verso 12, Jesus fala justamente isso, ele advoga para si essa autoridade. Eu sou a luz do mundo, eu sou a verdadeira luz do mundo. Em um mundo em trevas que não quer enxergar a verdade, Jesus ele se identifica como a luz, a verdadeira luz. O texto diz que Jesus é a luz, que ele veio para os seus, veio para o seu povo, veio trazer luz para dissipar as trevas, a cegueira espiritual, mas os seus não receberam. A pergunta que eu faço é: e nós hoje? Ao ler esse texto, esse relato bíblico, de que Jesus é a verdadeira luz desse mundo, nós o reconhecemos como essa luz? Nós o reconhecemos como Filho de Deus, o soberano? As trevas nos cegam, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Nos dias de Jesus, existiam muitas coisas ruins acontecendo, evidente aos olhos de todos, mas a sociedade fazia questão de não enxergar aquilo. Nos dias de Jesus, havia desigualdade social, havia exploração, havia religiosos que tentavam enganar o povo, havia pobres, havia pessoas excluídas da sociedade, havia fome, guerra, havia todos os tipos de males, como doenças, lepra e outras coisas mais. E ainda assim as pessoas não conseguiam enxergar a dor do seu próximo. Jesus veio ao mundo para libertar essa cegueira. O apóstolo Paulo fala que o diabo, príncipe dessa era, ele cegou o entendimento das pessoas que ainda não creem em Jesus, para que eles não vejam a glória de Cristo. O diabo, ele tem atuado nesse mundo para que as pessoas não vejam a verdadeira luz. E talvez você possa dizer: eu já entreguei o meu coração para Deus. Eu já não sou mais um filho das trevas. Eu sigo a Deus. Mas as suas práticas são de um verdadeiro filho da luz? Talvez você tenha se tornado um seguidor de Jesus, um filho de Deus, mas as trevas da sua vida sem Cristo possam estar acompanhando você hoje. Talvez um tipo de pecado, talvez um pensamento, um sentimento contrário à sã doutrina tem sido algo que tem levado você a um comportamento reprovável diante de Deus. E você não consegue enxergar isso, porque talvez você não esteja próximo da luz. Porque quando nós nos aproximamos da luz, nós conseguimos enxergar com evidência a sujeira do nosso pecado. Quando nós nos aproximamos da luz, que é Jesus Cristo, é impossível você olhar para si e não ver os seus pecados, não ver o quanto você é limitado. Mas quando nós nos afastamos da luz, quando nós estamos envoltos às trevas, tudo é permitido. O pecado não nos incomoda, a sujeira não nos incomoda. Por quê? Porque não enxergamos. Mas à medida que eu me aproximo da luz, que é Cristo Jesus, eu começo a observar que alguns pecados não glorificam a Deus. Alguns pecados, não todos os pecados não glorificam a Deus. Em alguns comportamentos que eu estou tomando, tem me afastado da verdade, da luz de Cristo. Talvez alguns aqui
aceitaram a Cristo, tiveram uma experiência com Cristo, mas estão sendo sufocados com as trevas das preocupações desse mundo. Estão preocupados em tentar atingir os padrões dessa sociedade sem Cristo. Estão preocupados com a crise. Creia numa verdade: o mundo sempre esteve em crise, mas os céus nunca esteve em crise. O mundo sempre esteve em crise, desde o momento que o pecado entrou no mundo. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, nunca esteve em crise. A porta dos homens pode se fechar, mas a porta de Deus estão escancaradas para nos abençoar dia após dia. Mas muitas vezes nós queremos confiar mais nas portas dos homens do que no poder de Deus. Há muita gente que tem grandes ideias, tem luzes na cabeça, mas não tem o fogo divino no coração e, consequentemente, não consegue produzir obras que glorificam a Deus. É comum encontrar pessoas com muitas ideias, mas o fogo de Deus no coração não leva ele a ações que glorifiquem ao Pai. Jesus veio ao mundo, as pessoas não reconheceram. Talvez você diga: eu sou um cristão, não vivo mais em trevas espirituais. Mas talvez as trevas estejam te incomodando agora. Pensamentos, atitudes. E Cristo é poderoso para te libertar dessa sua vida de escravidão, inclinação para o pecado. Paulo, ele escreve: maldito o homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele entra em um conflito, e ele entende que ele precisa da graça de Deus para vencer diariamente as lutas que o incomodam. A luz de Cristo nos levará a glorificá-lo e não viver dependente do pecado. Talvez você esteja tão cego pelo pecado que você não consegue enxergar onde você está pisando agora. Eu não sei se você já andou em um local muito escuro. Há noites escuras, porque está nublado. Me lembro-me, alguns anos atrás, estava no Nordeste, onde minha avó mora, e fui andar de bicicleta à noite. E a iluminação pública não era uma das melhores. Então era um poste aqui e um outro poste lá perto da Voluntários. Eu comecei a pedalar. Passei o primeiro poste e aquela noite estava muito escura. Um verdadeiro breu. Eu achava que era uma pessoa corajosa, que eu não tinha medo do escuro. Mas de repente eu não conseguia enxergar mais nada. Aquela rua que já era estreita me levou para perto de um arame farpado, porque eu não conseguia enxergar. A minha única referência foi o seguinte: virar a bicicleta, olhar para aquele bendito poste, com o coração batendo, com o som dos sapos na noite, e pedalar o mais rápido possível para chegar até a luz. E quando eu cheguei na luz, eu falei: ainda bem que existe luz. Esse mundo está em trevas, meus irmãos. Nós somos a luz de Cristo nesse mundo. O problema é quando a luz de Cristo, quando essa luz, ela é ofuscada, ou é escondida, ou é camuflada. É aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. Não tem sentido você pegar uma luz e colocar ela embaixo de uma cama. Não tem sentido. Não tem sentido você que é luz não incomodar as trevas, não fazer a diferença. Uma pequena luz é capaz de guiar muitas pessoas, mas talvez a sua luz possa estar bem fraca, escondida, abafada. Você está vendo tudo o que está acontecendo ao teu redor,
e você finge que não é com você. Porque é muito mais fácil você ignorar a dor alheia do que você fazer a diferença. Mas como Jesus diz, se a luz não ilumina, para que ela serve? Lâmpada queimada não tem utilidade para nada. Você não deixa uma lâmpada queimada na sala. Você não deixa uma lâmpada queimada na cozinha, em um cômodo da tua casa. Não tem utilidade. A nossa luz deve brilhar. E é trágico olhar uma sociedade aonde somos 30% e essa luz não está brilhando com a intensidade que ela deve brilhar. Tem algo errado. Tem algo errado. Não deveria acontecer isso. No teu ambiente de trabalho, todos podem estar desesperados, mas você é luz ali. Você é luz de Cristo ali. No teu condomínio, pode ter muitas pessoas ali também, vivendo dias complicadíssimos, mas você é luz ali. Você é luz no trânsito, você é luz na escola, você é luz na internet, você é luz nas finanças. Mas quando essa luz, ela deixa de brilhar, as trevas imperam. Leis são aprovadas, que contrariam a família, que contrariam a vida. Já se discute a questão de abortar crianças que têm o diagnóstico de microcefalia. O mundo em trevas prefere justamente caminhar por esse lado. Mas aqueles que são iluminados pelo Evangelho, pela graça de Jesus, vão dizer não. O mundo em trevas vão olhar pessoas vivendo dias difíceis ali na guerra na Síria e vão achar aquilo natural. Ver pessoas morrendo afogadas, vendo crianças morrerem afogadas e não fazer nada. Mas pessoas iluminadas por Cristo Jesus vão dizer basta. Não podemos ver a morte e ficar insensíveis. O mundo em trevas vai andar ali pela região da Cracolândia, e quando ver um mendigo ou uma pessoa, um usuário de droga, ele vai fazer questão de atravessar a rua. Mas alguém que é iluminado, que tem o coração inflamado pelo fogo do Espírito Santo, vai até aquela pessoa e vai ver naquela pessoa alguém que pode ser resgatado por Jesus e transformado por Jesus. Pessoas que vivem em trevas não conseguem ver esperança, entregam o governo de um país a pessoas corruptas, que simplesmente vão tirar tudo que o país tem, tudo que um trabalhador tem, porque pessoas que têm luz de Cristo se omitem da política, se omitem das suas responsabilidades cívicas. Pessoas que se deixam levar pelas trevas vão ver a violência urbana e vão dizer, graças a Deus não foi comigo, e não vão interagir para que a violência não chegue para o seu próximo. Queridos irmãos, somos a luz de Cristo, mas se essa luz não brilhar, nos guetos aonde as trevas estão, qual é o sentido? Eu creio que aqui deva ter vários profissionais das mais diversas áreas, do funcionalismo público, das empresas privadas e do terceiro setor. Eu olho às vezes algumas matérias na televisão, leio nos jornais, pessoas morrendo na fila dos hospitais, como há pouco tempo no Rio de Janeiro. Um povo iluminado por Cristo não vai achar aquilo normal. O mundo em trevas vai para o carnaval, vai para um bloco de carnaval, fica na rua noite e dia gastando dinheiro. Mas esse mesmo povo que vai para o carnaval não é capaz de lutar pela vida do próximo que morre na frente de um hospital. Por quê? Porque eles vivem em trevas.
Eu não posso esperar dele uma ação. Mas nós que temos a luz de Cristo, nós não podemos ver aquilo e ficar apáticos. Como aqui em São Paulo. Como em qualquer lugar do mundo. Eu não posso ver um pai de família desesperado porque não tem dinheiro para comprar leite para o filho e achar, quem sabe um dia ele tem sorte de arrumar um emprego. Não! Alguém que tem a luz de Cristo no coração não pode ver aquilo e falar, não é minha dor. O mundo em trevas não se une. Tente ficar num ambiente escuro. Tente andar. Você pode andar, mas você não tem noção para onde você está indo. Nós somos a luz de Cristo nesse mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer diferença na área da educação desse mundo. Nós não podemos admitir que os nossos filhos não tenham um ensino de qualidade. Nós não podemos admitir que para o nosso filho ter um ensino de qualidade, nós temos que pagar. Basta os impostos, eu tenho que pagar. Mas como fazer isso quando nós, que somos a luz de Cristo, interagimos com a sociedade, não com o olhar dessa politicagem corrompida, mas com o olhar da graça de Cristo, com o amor. Nós somos a luz, mas quando nós nos silenciamos, as trevas falam, e falam muito, e fazem coisas absurdas e tenebrosas. Talvez o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é pedir perdão para Deus, chorar diante dele, dizendo, Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti. Eu deveria fazer a diferença nesse mundo, mas esse mundo está fazendo diferença em mim. Eu deveria brilhar, não como eu brilhando, mas Cristo brilhando através de mim. Mas eu tenho me escondido. Seria o mesmo que você pegar uma lâmpada e colocar uma capa nela, sabendo que tem pessoas que precisam de uma direção. Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados e dizer, Pai, eu quero ser luz desse mundo. Eu quero que o Senhor brilhe através de mim. Comece comigo, comece na minha casa. Comece mudando a minha forma de enxergar esse mundo. Ações práticas. Precisamos, meus irmãos, sair da zona de conforto. Precisamos parar de dar desculpa. Precisamos de viver, parar de viver para o trabalho e viver para Jesus. Há pessoas aqui que só vivem para ganhar dinheiro e para o trabalho. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, mas isso não é a razão da nossa vida. Há pessoas que vivem em função de um filho. Nós temos que viver em função de Jesus. Há pessoas que vivem em função de um relacionamento, de um casamento. Nós temos que viver em função de Jesus. Nós temos que viver para glorificar a Deus. Temos que parar de dar desculpas. As trevas vão nos envolver, vão tentar nos seduzir o máximo. E Jesus, Ele é a luz do mundo, a verdadeira luz. Ele não veio nos enganar, Ele veio trazer libertação para nós, porque Ele é vida. Concluo insistindo em convidar você a um arrependimento diante de Deus. Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou por alguém
que sofre, fora do seu círculo familiar, do seu círculo próximo. Qual foi a última vez que você sentiu a dor de alguém que você desconhece, mas é o seu próximo? Qual foi a última vez que você disse para Deus: Pai, usa-me, não como eu quero, mas como o Senhor quer? Convido a você a um momento de refletir se você está na luz de Cristo ou se você não está na luz de Cristo. Gosto da frase de Wallerce, que diz: só há duas alternativas: vir para a luz, ou seja, crer em Jesus, ou recuar para as trevas e assim incorrer em condenação, que significa rejeitar a Jesus. Que tal você hoje se quebrantar diante de Deus? Temos muito para falar com Ele antes de pedir. Você vai ter um momento agora para orar e depois nós iremos orar juntos, para que Deus faça um tempo novo, para que Deus mude o nosso país. A crise do Brasil não é econômica, a crise do Brasil não é política, a crise do Brasil e do mundo é uma crise espiritual de pessoas que vivem em trevas. E a resposta, a cura, é Jesus. É Jesus, gente. A cura para a crise do homem é Jesus, não é outra. A cura para o teu casamento é Jesus. A cura para esse seu desejo desenfreado pelo consumo é Jesus. Quebrante-se diante de Deus. Não permita que o pecado continue te escravizando, te seduzindo às trevas. Não permita que engano te seduza ao ponto que você fique com o coração tão duro, mas tão duro, que você vê alguém sofrendo e você ainda fala: não é comigo. Peça socorro a Deus. A Deus me ajude, socorro. O salmista não tinha vergonha de falar isso. Socorro, socorra-me, ó Deus. Aviva meu coração. Aviva minha mente. Que teu fogo aqueça meu coração. Que teu fogo aqueça meu ser. Ó Deus, ilumine minha mente, meu coração. Ore, fale com Deus, confesse teus pecados, dê nome aos teus pecados. Lembre-se da promessa de Deus, que disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Temos que nos humilhar, temos que nos buscar a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda você não teve esse encontro com Jesus na sua vida. Talvez hoje você precise, como primeira decisão, se render a Jesus. Renda-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Queremos orar com você também, que é um crente em Jesus e que está longe do Pai. Volte-se para o Pai, volte-se a Jesus.
A luz revela quem nós somos. Você quer se ajoelhar? É um exercício, se você puder ficar de joelhos. Fique de joelhos, ore e vamos orar. Se não puder, fique tranquilo. Deus conhece também o teu coração. Senhor Jesus, a tua luz revela quem nós somos. A tua glória revela quem nós somos. Somos um povo que muitas vezes, ó Pai, quer ver mudanças, mas não é um povo que quer, na dependência de Jesus, ser um método ou instrumento do Senhor para fazer essas mudanças nessa geração. Ó Deus, Tu nos sonda, Tu conheces o nosso ser. Deus, eu creio pela fé que hoje vidas estão começando uma nova trajetória contigo. Há pessoas aqui, ó Pai, que estão tão longe do Senhor, mas pela fé eu creio, meu Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, tem inflamado esse coração para que ela hoje possa fazer tenha uma nova vida e viva uma nova história no seu ser. Pai, nos perdoa pela omissão de fazer discípulos. Pai, nos perdoa por vermos o nosso próximo e não agirmos como aquele samaritano. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes, ó Pai, nós atravessamos rios e mares para fazer, ó Pai, um prosélito nosso e não do Senhor. Nos perdoe. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós usamos o nosso dinheiro com coisas que não glorificam o Teu nome. Nos perdoa. Pai, nos perdoa, porque, ó Deus, somos muitas vezes infiéis, ó Pai, no nosso relacionamento conjugal, com os nossos olhos, com as nossas atitudes. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós usamos os nossos lábios para maldizer, para blasfemar, quando deveríamos usar os nossos lábios para glorificar o Teu nome, ó Deus. Pai, nos perdoa, porque nós temos tempo para tudo nesse mundo, menos para Ti, ó Deus. Temos tempo para ver televisão, ficar na internet. Temos tempo para conversar com os amigos, conversas que nem sempre envolvem o Teu nome. Mas nós não temos tempo para ler Tua palavra, para orar. Ó Deus, misericórdia de nós, ó Pai. Pai, nos perdoe, porque nós temos sido pessoas que também têm dado um mau testemunho na sociedade. Muitos sonegam impostos. Muitos, ó Pai, vivem com as mesmas práticas que esse mundo sem Ti está vivendo. Nos perdoa, ó Pai. Pai, nos perdoa, porque nós temos confiado a educação dos nossos filhos a pessoas que não Te temem, e nós não temos assumido a posição de sacerdotes no nosso lar. Pai, nos perdoa, porque não temos sido zelosos com a Tua casa. Temos vivido em casas, ó Pai, confortáveis, e temos negligenciado a Tua casa, ó Deus. Pai, nos perdoa, porque nós, ó Deus, usamos a nossa inteligência, o nosso corpo, para que pessoas que vivem em trevas ganhem dinheiro e promovam o nome do diabo, mas nós não usamos o nosso corpo, a nossa mente, para promover o Teu reino nesse mundo. Pai, nos perdoa, ó Pai. Nos perdoa, ó Deus, porque nós temos feito coisas horríveis. Temos sido uma geração omissa ao Teu chamado.
Jovens, ó Pai, têm deixado de ouvir a Tua voz para o ministério, para ouvir a voz para ganhar dinheiro. Nos perdoa, ó Pai. Idosos, ó Deus, têm se distraído com as suas dores e têm deixado de fazer discípulos. Nos perdoa, ó Pai. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Carecemos do Teu perdão, porque nós somos pó. E nós sabemos isso porque a luz de Jesus revela a nós a sujeira que está em nós. Sujeira promovida pelo pecado. Ó Deus, misericórdia de nós. É o que eu suplico no nome de Jesus.